coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos hoje o 15º domingo do tempo comum e a palavra de Deus nos exorta a vivermos o mandamento maior, qual é mesmo? É a síntese daquilo que Deus espera da gente, não é verdade? Só que olha, amar a Deus tem como critério a maneira como eu amo as pessoas. Se, vai dizer São João, se eu digo que amo a Deus, que não vejo, e não amo ao próximo que eu vejo, então de fato não tenho amado a Deus. Mas vamos ser sinceros, gente, é fácil amar o próximo, sim ou não? Tem vezes que você reza, olha Senhor, leva, né, o céu pelo menos. É o grande desafio nosso. No entanto, não é algo distante, vai dizer a primeira leitura. Deuteronômio vai dizer que esse amor que o Senhor espera que nós tenhamos por Ele e para com os outros, está próximo da nossa boca, ou seja, você pode falar, você pode verbalizar, está próximo do coração, que é o local de decisão, ou seja, não tem desculpa. Tanto que a palavra que é utilizada no hebraico, na primeira leitura, é shub, que significa volta, um retorno à conversão. É Deus que tem um projeto de fazer com que a observância da lei se torne um projeto de amor e não uma obrigação qualquer. Porque, vamos ser sinceros, quando nós fazemos algo por obrigação, nós fazemos enquanto a recompensa compensa, não é verdade? Ou seja, vamos supor, todo mundo aqui na vida já fez o propósito de acordar de madrugada. Quem que já fez, levanta. Não, ó, vai começar agora, 2025, eu vou acordar 4 da manhã. Só acordou com o Frei Gilce, mal, irmão, assim, às vezes, usando o rosário deitado, às vezes, inclusive. Porque você não tem um propósito, uma motivação maior, não é verdade? Acabou o rosário, é 8 da manhã, meio-dia. O legal é que tem um pessoal que eles acordam para rezar com o Frei às 4, reza e dorme até meio-dia depois. Mas tá bom, o importante é que rezou. Louvado seja Deus, não é verdade? Tudo que você faz por obrigação vai ter um ponto agora. Se eu amo a Deus porque eu reconheci quem Ele é, aí que está a grande diferença. E quando eu reconheço quem Ele é, eu começo a observar aquilo que Ele falou. Porque sabe o que acontece muito? As pessoas têm aquela ideia no coração, o importante é ter um coração bom, não faço mal para ninguém. Isso é importante, continua assim. No entanto, é esse tipo de amor que Deus pede nas Escrituras? Não é. Deus vai dizer que quem ama Ele não é aquele que tem bons sentimentos com ele, por Ele apenas, mas aquele que guarda a palavra. O que é guardar a palavra? É botar a Bíblia na gaveta? Não. Guardar a palavra é observar o que Deus fala sobre o meu dia a dia. O que Ele fala sobre as minhas conversas. Qual a orientação dEle sobre como usar os recursos. Qual a orientação de Deus sobre os meus relacionamentos. É isso, é guardar a palavra. Quando nós agimos assim, Deus fala, de fato, esse povo me ama. Como eu tenho tratado os necessitados, os desfavorecidos. É ali que nós respondemos se de fato temos guardado ou não a palavra. E é propriamente essa questão que esse homem traz a Jesus. Na verdade, perceba que ele quer pegar Jesus em alguma palavra. Ele sabia da lei, ele era inteligente, ele era estudioso das Escrituras. Ele chega para Jesus e pergunta, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? É a preocupação de todos nós. Sabe, como padre, a gente escuta cada coisa, né? Então o pessoal que fala assim, padre, quanto tempo antes eu tenho que me converter para ir para o céu? O que está por trás disso? Eu vou aproveitar tudo que eu puder. Aí depois que tiver tudo gasto, aí eu vou dar para Deus o resto, o bagaço que sobrou, eu entrego para Deus. Por trás está isso, não é verdade? E por trás está outra compreensão. Se eu quero viver tudo que eu puder, antes de me converter, o que está por trás também? Que a vida em Deus é uma vida menos feliz, menos realizada, menos alegre. Então, será que Deus iria chamar a gente para viver uma vida pior? Claro que não, gente. Se Ele é Deus, no sentido de todas as coisas, é claro que a vida nele tem que ser melhor. E por que não está sendo? Pode ter certeza que o problema não está nele, eu tenho certeza absoluta. Se tem uma coisa que Deus não faz é errar, é falhar. É a gente que precisa reconhecer a mudança, a transformação que nós necessitamos. O grande problema, e sabe qual que é o problema maior da vida? Não é o problema em si, se chama indecisão. Porque o indeciso, ele está em cima do muro aqui, ó.
Eu tomo uma pancada dos dois lados, aí vai fritando a ansiedade, fritando tudo, porque você não toma uma decisão. Tem gente, se nós olhássemos para a nossa vida e começarmos de maneira prática a fazer aquilo que tem que ser feito, eu não digo que todos os problemas, mas a boa maioria deles vão se resolvendo e vai entrando na vida uma outra dinâmica de propósito. Quem tem propósito passa por qualquer situação, por qualquer realidade. Como se diz, né, alguns autores, quem tem promessa passa por qualquer deserto. Agora, quem não está debaixo da promessa para na primeira dificuldade, porque não tem por que caminhar, não entende por quê. E a geração nossa é uma geração que se preocupa muito pouco, ou vai se preocupar muito tarde com propósito. Porque você nasce querendo fazer, trabalhar, viajar, passear, conquistar o mundo, ter experiência. Então, assim, que a nossa geração, sobretudo, é. Você pode perceber que antigamente, com as dificuldades que tinham, o padre sabe também que não era, né? As mil maravilhas. Por exemplo, a minha avó sempre foi uma pessoa reta, o meu avô nem tanto, se é que me entende. Mas para minha avó, a família era um valor, era um princípio. E ela foi até o final. O meu avô tratava a minha avó como dono, não como esposa, ele mandava nela. É claro que eu não estou canonizando isso, não é? Mas percebeu que era uma geração que não tem os conflitos que nós temos hoje? A família era um valor, com 18 anos já tinha um homem e uma mulher formados, já sabia o que queria, sabia o que ia fazer. O grande problema é que essas perguntas fundamentais, elas têm surgido muito tarde, porque a preocupação em se realizar, o que vai trabalhar, o que vai fazer, ela vem cedo. E pior, a geração que está vindo, eles não estão preocupados com o trabalho, não é? Eles estão preocupados, o pai e a mãe estão ali, ó, todo mês, fazendo a boa, e vão deixando para depois. Quando nós vamos nos perguntando sobre sentido, é aí que a coisa muda. Você percebeu que se você conversar com os amigos seus, a maioria, você vê que tem gente que até vive bem, mas ela não sabe porque ela está vivendo. Ela não sabe porque ela está fazendo as coisas. Eles até vêm na igreja, mas vem porque se não vier, a mãe não deixa depois fazer alguma coisa, a esposa fica brava, aí fica aqueles homens olhando no relógio toda hora, que não vê a hora de ir embora, esse gordo não para de falar, e fica assim, e vai, está passando o jogo, e fica aqueles negócios na cabeça, porque não sabe o que está fazendo aqui, não é? Aí fica perguntando, por que tem todo domingo na igreja? Essas perguntas, por quê? A gente está perdido, a gente não sabe o que está fazendo. Quando nós vamos entendendo o porquê das coisas, é isso que a palavra nos mostra, é aí que a situação vai mudando, que vai havendo transformação. Quando esse homem chega até Jesus e pergunta, ele já sabia a resposta, mas ele queria pôr Jesus à prova. E Jesus, ele, com a genialidade que ele é própria, ele explica, você está certo, você entendeu a lei, faz isso e não mexe o saco das palavras, cumpre aí, bora, está certo. Aí ele fala, mas quem que é o meu próximo? Quando Jesus conta essa parábola, o que está em jogo aqui, gente, é uma questão, quem que era o próximo para o homem judeu? O outro judeu. Quem não era judeu, não era povo e não era destinado à salvação. Tanto se, tem um texto que, lembra aquela passagem da mulher sírio-fenícia, que vem até Jesus, pede pela filha dela, e Jesus, parece que Jesus num primeiro momento, parece que ele não trata de maneira adequada ela, que ele fala, é justo tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos? Porque o judeu chamava o não judeu de cão. Olha que jeito carinhoso, né? Quem não era judeu era cão, ou seja, você não é nada, você é um cachorro. Se morrer, você vai para a vala, não tem eternidade para você. Era essa a compreensão do homem judeu, do judeu da época. E quando Jesus conta a parábola, perceba do que mais do que uma parábola bonita, porque é bonita a parábola do bom samaritano, não é verdade? Você vê lá o homem está entre Jerusalém e Jericó, você perceba que se está entre Jerusalém e Jericó era um judeu que está ali, e passa primeiro um sacerdote, trazendo para nós hoje é como se o padre passasse, está na hora da missa, deixa que outro vê. E veio. Aí passou o Alex, que é o levita que estava cantando, falou, não, eu tenho que voltar na missa, o padre é brabo, eu tenho que chegar lá no horário, e veio. Não tem nem, é difícil até de identificar uma pessoa que seria o samaritano para a gente. Está vendo esses conflitos que está tendo agora? Israel, Palestina, sem querer entrar no mérito aqui, é claro que tem muito mais questões históricas, políticas, que aprofundaram, que intensificaram esse drama, mas é desde essa época, antes de Jesus, que esse povo está brigando. Isso é uma briga, milenar, estão brigando, tanto que quando nós fomos à Terra Santa, nem estava do jeito que está hoje. Lembra, a gente estava em Belém, que é a região da Palestina, o guia judeu não pode falar.
Eles até deixam você passar lá, mas você não fala. Porque tem toda essa questão cultural. Então você imagina uma coisa, passou um sacerdote, passou um levita e não fez nada. E quem teve compaixão do judeu? O samaritano. Talvez para explicar, pensa na pessoa que mais te prejudicou na sua vida. Pensa agora. Espero que você já tenha perdoado já. Se não perdoou, vou sair da missa com raiva aqui. É a mesma coisa dessa pessoa passar e ser essa pessoa que usou de compaixão por você. Consegue perceber o que é um samaritano cuidar de um judeu? E o que Jesus, qual que é o tapa de pelica que ele dá no fariseu? Que ele vai dizer, quem foi próximo desse homem? Você percebeu que ele não fala que foi o samaritano? Ele fala, aquele que usou de misericórdia para com ele, não fala nem a palavra. O que Jesus está dizendo? Não adianta você ter a cabeça cheia de conceito, você saber um monte de coisas, você ler todos os livros, você saber toda a teologia, se você não fizer o que tem que ser feito. Não adianta nada. Não adianta você ser padre, bispo, católico, fervoroso, você ter acordado de madrugada com o freio, acordar com o recede, acordar com quem que for. Não adianta, se nós não fizermos aquilo que tem que ser feito, eu não me identifico como cristão. Não tem como. Não tem como improvisar uma vida de santidade, uma vida em Deus, ou eu vivo ou eu não vivo. Ou a palavra ela é diretiva, formativa e fundamenta a minha vida, ou não. Não tem outro caminho. Eu posso dizer o contrário, eu posso não gostar, eu posso dizer, procurar outra opinião, mas aquilo que está ali expressa a vontade de Deus e são os critérios pelos quais Deus quer ser amado. Repito, Deus não quer só bons sentimentos no seu coração. A maioria da gente, vamos ser sinceros, se passa alguém machucado na rua, pelo menos você vai chamar uma ambulância, não vai? Pode até ser um inimigo seu, não é verdade? Você vai fazer isso. Você não vai deixar a pessoa morrer por um capricho. Espero, né? Às vezes alguém está pensando, dependendo de quem for. Dependendo. Mas não pode, independente. A situação, limite, não é verdade? Mas, quando nós olhamos essas situações maiores, poxa, é difícil a gente pensar. Porque, assim, o que acontece com o samaritano também é imagem da igreja. O bom samaritano aqui, na verdade, é Cristo. A hospedagem é a igreja. E se pagar depois, é a segunda vinda de Cristo, Santo Agostinho interpretou. Mas a grande questão é, quem tem sido o meu próximo? Sabe qual que é o próximo mais difícil de amar? Aquele que mora com você. Para mim é fácil, quem mora comigo é eu mesmo, então está de boa. Mas em casa é mais difícil, sabia? Porque ali a pessoa conhece as suas habilidades, o que você gosta, e mais do que aquilo que você não gosta. É ou não é? E muitas vezes nós temos muita compaixão com quem está fora e não temos com quem está dentro. Porque a compaixão não é um sentimento de dó. A compaixão é a capacidade de se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro. É muito forte. Será que eu tenho sido sensível àqueles que estão sofrendo em casa? Perto de mim? Será que eu tenho tido essa capacidade de perceber a pessoa? Eu confesso que muitas vezes não tenho. Muitas vezes, apesar dos apesares, a correria nos tirou a possibilidade de acolher as pessoas. Um ato de misericórdia, um ato de escuta, muitas vezes. Porque a gente é sempre agitado, percebeu? E quantos não são os sofredores que vivem conosco? Quantos não são aqueles que estão sofrendo, e não tem coragem de falar para ninguém, não tem medo de ser julgado, tem medo de falar aquilo que está pensando e tem vivido e criado infernos atrás de inferno, porque não consegue falar. E sabe qual que é a maior armadilha que as pessoas mais sofrem? Porque todo mundo aqui é inteligente, sim ou não? Pelo amor de Deus, gente, que baixa autoestima é essa? Eu brinco antes de contar isso aqui, eu devo estar muito ruim, viu? Porque hoje uma pessoa veio procurar com o maior carinho do mundo, né? Falou, padre, deixa eu marcar uma hora para falar com você. Eu falei, mas você está aqui, você nunca fala? Ela falou assim, que eu acho que você está precisando de carinho. Eu falei, misericórdia. Que expressão facial que fala que você está precisando de carinho. É muito triste, né? Mas fora isso, todo mundo aqui é inteligente, sim ou não? O que você pensa quando você vai procurar ajuda, seja médica, seja a nível de psicologia, seja um padre? O que a gente pensa? Eu sei o que eu tenho que fazer. Não é? Vamos ser sinceros? A maioria dos problemas, você sabe o que você tem que fazer, não sabe? Você tem uma dívida lá, você sabe que você tem que ir, cortar gasto, aumentar a receita, cortar essas coisas, a gente sabe. Nós sabemos, por exemplo, alguns problemas de relacionamento. Não sabe o que tem que fazer? Saber. A grande questão, por que não faz? A equação entre cabeça e coração não funciona, gente. Nós sabemos, mas o ser humano é mais complexo que isso. Não é só saber.
Se nós não tivermos a humildade de procurar o que tem que ser procurado, nós vamos morrendo por dentro. Essa é a ferida pior que existe, que é uma ferida que ela está ali, ela não é cuidada, só que ela vai fazendo, ela vai sofrendo. E quando você bota para fora e começa a construir a resposta, a coisa vai funcionando. Talvez a solução que você está procurando hoje não é de uma hora para outra, não. Mas vai acontecer. Sabe como o Pá também tem algumas experiências? Eu já vi pessoas idosas já, que por algum motivo ela sente uma confiança e carrega algo lá da juventude, que martela e não consegue pôr porque ela fala, é frescura, eu não tenho que falar. Tem umas coisas que a gente sabe que tem um povo que exagera também, né? Mas tem coisa que a pessoa vai fazendo isso. Se você não expor para Deus a sua ferida, nem Ele vai curar porque Ele respeita a sua liberdade. Hoje o Senhor espera que nós sejamos bons samaritanos, mas também que estejamos curados para poder levar a cura. Enquanto nosso coração estiver cheio de falta de perdão, cheio de angústia, cheio de rancor, cheio de raiva, arrumando culpado para tudo, nada vai ser resolvido na nossa vida. Ao mesmo tempo, temos que ser agente de cura. Eu tenho que me abrir a cura que Deus precisa fazer na minha vida. E a teimosia não vai permitir. Por isso, para encerrar, nesse dia, quando chegar na sua casa, se estiver lá em silêncio, como é que você estiver, às vezes a correria, às vezes o barulho em casa você não consegue, mas para por um instante, se olha com verdade. A pergunta maior da vida é sobre propósito. Quem é Deus para mim? Quem eu sou para Ele? E não importa a idade, há tempo de responder. E quando você responde essa pergunta, você tira um peso enorme, que é da expectativa alheia, que é do que os outros acham, que é da opinião dos outros, e você começa a caminhar para um Deus que está te olhando. E é o olhar dele que importa, porque a vida eterna que ele fala aqui, ela não é somente algo, ela não é somente um lugar, ela é uma pessoa. Vai dizer São João da Cruz, sempre repito isso, que no entardecer da vida, nós seremos julgados pelo amor. Esse amor, eu vou olhar para mim e para você. E posso contar um segredo? Ninguém vai para o inferno por um pecado que cometeu, sabia disso? Nós só vamos para o inferno pelo perdão que nós não aceitamos. Pelo perdão que nós não aceitamos de Deus, por aquilo que não aceitamos confessar. Aí você fala, nossa, padre, mas quem foi pecou. Certo, pecou, mas podia ter confessado, sim ou não? Podia ter se arrependido. Deus, ele é misericórdia, mas Ele espera que nós abramos o coração de nossa liberdade para que a obra dele continue em nossas vidas. Feche os seus olhos, baixa a sua cabeça, peça ao Senhor essa graça.